Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração, possa dirigir, todas as palavras que saem da minha boca, que possa ser palavras que venham a ser do Espírito Santo para te honrar e te abençoar. Que Ele me faça esquecer, de tudo que não é para ser falado. E que Ele me faça lembrar daquilo que tem que ser falado. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente não precisa nem se preocupar como vai ser, como será que vai dar certo. Quando a gente tem essa confiança em Deus, a gente entrega nas mãos dEle e Ele dirige tudo, Ele toma de conta. Só precisa a gente confiar e deixar Ele agir, não é mesmo? Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês, que Deus falou comigo nessa semana, através da palavra dele, lá no livro de Gênesis, sobre a história de Abraão. Todo mundo já conhece a história de Abraão, todo mundo sabe a trajetória dele, foi um herói da fé, que até hoje ainda a gente se inspira em Abraão, a gente olha para Abraão e vê a história dele como um mentor, para nos ensinar a ser guiado por essa fé e por essa confiança que ele teve em Deus. Mas algo que me chamou a atenção, que eu já tinha refletido várias vezes sobre a história de Abraão, amo muito mesmo meditar na palavra dele, na história dele. Mas nessa semana foi diferente. Deus falou comigo, sobre da gente, nem tudo que a gente vai fazer, a gente tem que compartilhar. Nem tudo que Deus revela pra gente é pra gente falar para alguém, Não. E um ponto da palavra de Abraão que eu observei, não está escrito na palavra, mas eu observei que quando Deus pediu Isaac a Abraão por sacrifício, Abraão não falou para ninguém. Na Bíblia nem fala se ele falou para Sara ou não. Ele preparou tudo para ir para essa viagem do sacrifício. Até mesmo seu filho, que era o sacrifício. Ele a levou, ele a preparou, mas ele não revelou a ninguém o que era o sacrifício. O que Deus tinha pedido para Abraão. E tocou muito em mim essa palavra, e talvez toque em você também. Que assim no começo da minha fé, ainda imatura na minha fé, tudo que acontecia, eu tinha essa mania de compartilhar com as pessoas, de falar para as pessoas, a respeito. Então, às vezes as coisas não saíam como eu planejava, não saía da forma que eu disse. Tem coisas que Deus revela para você que é para você, não é para você compartilhar. Porque a partir do momento que você compartilha, o mal ele pode se levantar justamente para quê? Para impedir, para usar pessoas, para mexer na sua fé, para esfriar a sua fé. Eu creio que é um dos motivos de que Abraão não contou para ninguém que ele ia sacrificar Isaac. Ele não contou antes que ele fosse sacrificar. Não. Ele ficou calado, ele preparou tudo ele preparou, E ele foi. Mas lá na hora, como todo mundo já conhece a história, Deus não permitiu que ele ferisse o seu filho. Mas Deus queria provar o quê? O coração dele. Então, aprenda uma coisa. Nem tudo que Deus revela pra gente, nem tudo que Deus fala com a gente, que Deus diz pra gente, a gente tem que sair contando para todo mundo. A gente tem que guardar segredo entre a gente e Deus. Quando acontecer, todo mundo vai ficar sabendo, não é? Porque só assim a gente não corre o risco, do mal tentar parar a gente, do mal tentar usar pessoas para querer colocar água fria na nossa fé, Então, é uma coisa assim que Deus falou muito comigo,
para a gente aprender, né, a conseguir guardar as coisas, aprender a guardar as coisas que Deus revela para a gente. Tem coisas que a gente pode falar, tem coisas que não. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu tenho minha melhor amiga, eu tenho aquela pessoa em que eu confio. Não é isso, não é questão de confiança nas pessoas. É questão que os seus pensamentos, o mal, ele não tem acesso. E às vezes Deus fala com você aqui, entendeu? Ele fala com você aqui. E a partir do momento que você abre a sua boca para falar, mesmo que seja para sua melhor amiga, ela não vai contar para ninguém. Mesmo que seja para alguém próximo a você, eles não vão contar para ninguém. Mas você já está contando. A gente não vê o mal. Ele é invisível, mas ele anda de redor 24 horas por dia, procurando uma brecha para entrar na nossa vida. E quando a gente abre a boca e fala, ele está ouvindo. Então ele vai fazer o quê? Ele faz de tudo para atrapalhar aquele plano. Porque ele sabe que aquele plano é obra de Deus. Foi Deus que planejou. Então ele vai fazer de tudo, às vezes usar pessoas próximas a você, para que isso não venha dar certo. Aí às vezes não dá certo, aí você pensa, poxa, por que não deu certo? Aí você fala assim, poxa, era para ter dado certo. Não deu certo porque infelizmente você abriu a boca e falou que não deveria falar. Então eu aprendi, sabe? Eu aprendi muito mesmo com Deus a respeito de ficar calada, deixar as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer, porque é a vontade de Deus. Se Ele me deu a ideia, Ele vai me dar a condição, Ele vai me dar o entendimento, o discernimento e vai sair tudo do jeito que tem que sair. Mas para isso eu preciso passar um zip na minha boca e confiar nos planos de Deus para a minha vida. Assim como fez Abraão, se ele tivesse contado para Sara, a sua esposa, que ele ia sacrificar o próprio filho. Imagine o desespero, imagine como ia ser mais difícil para ele ainda, né, chegar a sacrificar o filho dele. Imagine se ele tivesse falado para o menino que ele ia sacrificar o menino antes daquele momento. Então tudo ia se tornar mais difícil. Mas quando a gente usa a sabedoria que Deus dá para a gente, né? Deus dá essa sabedoria para todos nós. Ele dá essa sabedoria. Sabedoria de procurar, né? Refletir. Será que isso eu posso compartilhar? Ou será que Deus está me revelando para mim ou para mim compartilhar? A sabedoria é o raciocínio de Deus, né? Pensar antes de falar, né? Ter esse pensamento. Deus, será que isso eu posso falar? Eu posso contar? Tem coisas que a gente dá vontade muito, sabe? Quando Deus fala uma coisa assim, que e você já quer logo esbanjar. Eu mesmo era bem assim, às vezes, Deus falava alguma coisa comigo que eu já queria contar para todo mundo e eu contava. Só que aí depois eu fui amadurecendo, né? O próprio Deus, ele vai amadurecendo a gente. Portanto, se você tem algo em mente, se você tem um sonho a se realizar, não conte esse sonho para ninguém, até que se torne realidade. Quando se torna realidade, aí sim você pode contar para quem você quiser. Não precisa nem contar, porque o próprio resultado, ele vai testemunhar por você. Às vezes não precisa você abrir nem a boca, né? Para ser testemunho de Deus, né? Uma vez eu passei por uma situação assim, que Deus pediu para que eu não contasse a ninguém. E foi muito difícil, porque no último dia eu precisava de alguém para me levar a tal local, né? Mas depois que tudo aconteceu, que eu contei, eu fui refletir, fui falar assim, poxa, se Deus pediu para mim não contar, é porque Ele sabia justamente que se eu fosse nervosa, eu não ia conseguir ter passado. E o mal, ele poderia ter usado alguém para me deixar nervosa, mas nem ele sabia, entendeu? Nem ele sabia, porque Deus é fiel.
Então Deus não queria que eu contasse justamente por isso. Porque ele usa, infelizmente ele usa. E são pessoas assim mais próximas da gente. Pessoas que a gente nunca imagina. São esse tipo de pessoas, né? Porque a nossa vida, às vezes a gente olha assim pra gente, a gente pensa, nossa, é tão fácil, é tão bom. Ah, não. Às vezes você olha assim as pessoas, todo mundo à sua volta, você é uma boa pessoa, todo mundo gosta de você, todo mundo é alegre com você, mas nem todo mundo é o que aparenta ser, infelizmente. Nem todo mundo é aquele que aparenta ser, que te elogia, que te abraça, que te beija, que diz, ai, que você é especial, que você é maravilhosa, que você é isso. Nem todo mundo que fala isso é o que realmente está falando. Então, por isso que a gente tem que vigiar, né? Porque a inveja ela é uma das pragas pior que existe na face da terra. É a inveja. Por isso que nós temos que estar revestidos do Espírito Santo, do poder de Deus, para que isso não venha parar a gente. Porque a inveja, ela é como se você tivesse piado, você não anda para lugar nenhum, né? Quando esse espírito de inveja ele entra na sua vida, é sobre isso, você não anda a lugar nenhum. Você quer prosseguir, você quer andar, mas não anda. E isso só quem quebra é Deus, essa maldição, né? Só quem quebra é Deus, essa maldição. Então, hoje era essa mensagem que eu queria dividir com vocês, né? E eu vivi também uma experiência que eu fiquei assim um pouco pensativa e ao mesmo tempo eu refleti muito e aprendi com isso. Um dia desse, eu fui à igreja, né? Terminou o culto da igreja. Aí eu falei com uma senhora, tudo bem com a senhora? E ela veio e me abraçou. Ela me deu um abraço tão forte, tão forte, tão forte, essa senhora. E me pedindo perdão. Eu falei assim, mas por que a senhora está me pedindo perdão? Aí ela falou assim para mim, minha filha, porque eu estava com inveja de você. Eu falei, mas eu fiquei assim, meu Deus, mas como assim? E ela, quanto mais ela me abraçava, é que ela queria me abraçar. E eu recebi aquele abraço tão sincero, que a gente conhece quando o abraço é sincero. A gente sabe quando a pessoa é sincera, nas palavras, no abraço, eu sinto isso. Não adianta ninguém vir me abraçar com falsidade, não, porque essas coisas meu faro é bem longe. Então, eu achei assim, muito forte, muito mesmo. E a humildade, quando a gente é humilde, o céu se abre pra gente. E aquela mulher, ela foi humilde. Ela reconheceu. Então, ela achou dentro dela que precisava ir até mim e falar. Ela disse que não estava tendo paz. E depois que ela me pediu perdão, que ela confessou, ela disse para mim, nossa, eu tô tão em paz agora, tão em paz comigo mesmo porque eu fiz isso. E eu vim embora com aquilo no meu pensamento. Falei, Deus, que mulher humilde, né? Que mulher humilde. Porque para você chegar em alguém e você confessar para essa pessoa que você estava invejando a vida dela, é humildade no coração. É poucos que faz isso. Às vezes, a pessoa é invejosa, mas ela não tem coragem de admitir, por isso ela continua sendo invejosa, né? E eu achei muito bonita essa parte dela e eu aprendi com isso. Eu aprendo com tudo. Tudo que acontece na minha vida serve de aprendizado. Até mesmo na vida das outras pessoas. Eu busco tudo aprender, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo. Se é uma série que eu assisto, se é um filme que eu assisto, eu estou aprendendo. Eu pego as partes que é para me aprender e eu aprendo com isso. E essa senhora, ela deu um tapa de humildade na cabeça do diabo. Porque o diabo, ele odeia a humildade. E ela foi humilde naquele momento que ela me pediu perdão. E confessou para mim que ela estava com inveja de mim. E eu a perdoei na hora, é claro. E a gente conversou bastante. E ela dizendo, minha filha, eu te amo. Como é que eu poderia ter esse pensamento sobre você? Eu falei, não, meu Deus, eu não aceito isso. Porque ela nunca me fez nada, ela só me faz o bem. Como que eu vou ter inveja dela? Como que eu vou... Nossa, e foi muito lindo mesmo. Então, né, quando a gente é humilde, Deus honra a gente. Eu tenho certeza que Deus
já honrou aquela mulher e ela vai ter paz no seu coração, né? E é isso. Que Deus abençoe, até sábado que vem, se Deus permitir, né? E guarda a boca. Nem tudo é para ser falado, viu? É para ser vivido.